irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ezequias. Este é o canal EBD Coité. Aqui nós estudamos as lições da CPAD, na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. E hoje nós vamos estar estudando esta lição aqui, na faixa etária dos jovens. Estamos dando início ao primeiro trimestre de 2024. O título dessa lição é O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Hoje vamos estar estudando a lição de número 1, que tem a data do dia 7 de abril. E o seu título é A Realidade da Fé Cristã. Lembrando também aos irmãos que eu não estou conseguindo deixar na descrição do vídeo tanto o slide como o PDF que usamos como esboço para esta pré-aula. Mas se o irmão ou a irmã desejar receber, eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo. Só você nos chamar lá que a gente lhe enviaremos tudo com o maior prazer, o PDF e o slide, tá bom? E lembrando que isso tudo é de graça, tá? Não será cobrado um centavo. Então, dito isso, vamos estudar a palavra de Deus. Pega papel, pega caneta, pegue sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos ao estudo da palavra de Deus. Aqui, de maneira introdutória, eu queria chamar a atenção para dois pontos. O primeiro está escrito assim, a fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. A pergunta que fica aqui é qual é a estatística que é usada para mapear esse tanto de cristão. E por que eu faço essa pergunta? Porque aqui no Brasil, se você pesquisar lá dados do IBGE, do tanto de cristão que tem no Brasil, vai dar 185 milhões num país que tem 200 e alguns milhões de pessoas. 185 é um número bem expressivo. Era um número para nós estar fazendo festa, não é verdade? E aí a gente vê lá que está dividido também entre evangélicos e católicos. Mas o que me intriga nesses números é o seguinte: se essa grande, esmagadora maioria de cristãos era para as coisas no nosso país ser diferente, haver menos roubo, haver menos vandalismo, enfim, menos bebedeira, menos prostituição, menos de tudo, porque o cristão ele tem um comportamento diferente. O cristão, seguidor de Cristo, ele vai na contramão do mundo. E não é isso que a gente vê no nosso país. Muito pelo contrário, nosso país, infelizmente, é um país que impera a corrupção, a ladroagem, a bandidagem, a prostituição, a promiscuidade. Tudo isso impera no nosso país. Então fica aí essa dúvida de saber essa quantidade. Bem, é verdade também que a gente sabe que tem muitos países que é bem restrito a pregação do evangelho também, né? Tem a lição que a gente estudou, foi no final do trimestre passado. Aqui, essa lição aqui, a gente estudamos ela no final do trimestre passado. Ela fala de uma janela 10x40, ali na faixa etária dos adultos. A gente estudamos a lição e tinha lá a janela 10x40, que é isso. São países que é proibida a pregação do evangelho. E não são poucos, não. São muitos. São milhares de milhões que não se pode pregar o evangelho. Então fica aí essa pergunta. Mas glória a Deus, eu tenho certeza que o cristianismo está sendo pregado no mundo inteiro. O segundo ponto aqui, mas o que faz dela uma fé diferente? A fé em Cristo. O que faz dela uma fé diferente da fé de outro segmento, de outras pessoas, é o comportamento. Isso que eu pontuei na estante. 185 milhões de cristãos, mas o comportamento não condiz com isso. Então, a fé verdadeira em Cristo, ela tem um comportamento. É o tema da revista
o padrão bíblico para a vida cristã. Padrão o quê? Ó, uma caminhada, uma disciplina a ser seguida. Aí juntando isso aqui com o nosso resumo da lição, é interessante também que diz, ó, a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Então, aqui de maneira introdutória, fica aí essas questões. Chegamos ao nosso primeiro tópico, que nos diz assim: a origem da fé cristã. E o primeiro subtópico é o cristianismo e a sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Que o cristianismo originou na pessoa de Cristo, isso é óbvio. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é um ponto, é o seguinte: qual é o significado dessa palavra Cristo? A palavra Cristo, o seu significado é ungido. Cristo mesmo deu testemunho disso quando em Lucas capítulo 4, versículo 18, é relatado que ele chegou lá no templo e lhe deram a palavra para ele ler. Ele abriu Isaías 61. Começou a ler lá que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que tinha ungido ele para pregar para os humildes, para o evangelho alcançar os desprezados. Essa é a temática do significado da palavra Cristo, né? Do cristianismo. O cristianismo é algo humilde, algo para quem é desprezado, para alguém que ninguém quer por perto, que todo mundo quer longe, alguém que não vale nada, vamos colocar assim. Para essas pessoas o cristianismo. O próprio Cristo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, o cristianismo tem esse sentido de alcançar os menos favorecidos. E a pessoa do próprio Cristo ungido, ele veio e mostrou toda essa humildade. Paulo mostrou lá em Filipenses, né, capítulo 5, fala que ele deixou toda a sua glória e veio humildemente aqui morrer pelos nossos pecados. E aí isso deu um nó na cabeça dos judeus. Por isso que os judeus não aceitou muito bem Cristo na sua época, porque eles esperavam um Messias forte, um Messias na mesma pegada de Davi, que ia vir da espada, destronar todo mundo, pegar toda a terra ali de volta. E não foi isso que Cristo fez. Aí deixou eles até confusos. Inclusive João Batista, o seu primo, que quando Maria foi visitar Isabel, ele pula na barriga da sua mãe pela presença do Cristo que estava ali na barriga de Maria. Mais tarde ele está batizando lá no Jordão. E aí Jesus chega ali para ser batizado. Aí Jesus, ao passar na sua frente, ele já diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que depois, João Batista está preso. E aí começa a dar um nó na cabeça dele. Será que esse é o Cristo mesmo? E aí manda os seus discípulos ir lá perguntar a ele: o senhor é o Messias mesmo? Ou a gente tem que esperar um outro? Quantas vezes a gente faz isso também, né? A gente, quando tá tudo bem, esse é o meu Cristo, esse é o meu Senhor, esse é meu Deus. Mas quando tende a dar as coisas erradas, a gente fica: será que Deus é comigo mesmo? Será que o Senhor é comigo, vai fazer, sabe? Fica naquela dúvida. Queria já abrir um parênteses aqui e dizer: olha, independente da situação que você estiver, seja ela boa ou ruim, Deus é contigo e Deus é na tua vida. Amém? Vamos em frente. Aqui nós vamos ter ainda, que tudo começou em Israel. E por que que isso começa em Israel? Porque em Israel foi a terra onde o Senhor prometeu a Abraão
Deus prometeu aquela terra para Abraão. Alguns estudiosos levantam que o tamanho da terra ali que Deus promete a Abraão dá aproximadamente 33 quilômetros quadrados. O máximo que já chegaram perto disso foi no tempo do rei Davi, que eu falei na estante, era aquele rei da espada que chegava, escorraçava, botava todo mundo para correr. Ele conseguiu 29 quilômetros quadrados daquela terra, ficando faltando ainda 4, mas mesmo assim foi o máximo que chegou perto. Atualmente, Israel, ele tem ali uma circunferência de 22 quilômetros quadrados. Sabe quando é que vai se cumprir, que de fato Israel vai estar com toda aquela terra ali de posse? É quando na segunda vinda gloriosa de Jesus, quando ele vem, já aconteceu o arrebatamento, aí ele já vem junto com a igreja em poder e grande glória, e todo olho o verá, e aí ele vai instaurar o milênio aqui na terra, e a sede do seu governo será em Israel, e aí Israel será tomada verdadeiramente para os israelitas. Amém? Vamos em frente. Nós temos aqui, Jesus trouxe seu evangelho por meio de ensinos, acompanhados de milagres, curas, ressurreição de mortos e de perdão aos que arrependiam-se de seus pecados. Isso é interessante, Jesus ungido, ele veio pregar para os necessitados, os mais pobres, os desprezados. E os seus ensinos eram acompanhados de milagres. Eu queria chamar a atenção para isso aqui, que milagres, ele é acompanhado de ensinos. Primeiro vem os ensinos, primeiro vem as instruções e depois vem o milagre na vida do crente. Por que eu estou pontuando isso aqui? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão atrás do milagre. As pessoas estão, na verdade, atrás do milagreiro. Estão atrás dos curandeiros, dos profeteiros, dos abençoadores, os profetas das bênçãos. Mas profeta é para lançar maldição? Não estou dizendo isso aqui. Mas nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas só receba, você vai ser importante. Você é importante, você vai chegar longe, você vai isso, você aquilo outro. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo outro. E só venha o homem do milagre, vai estar aqui o profeta de Deus. E ensino da palavra, nada. Então está aqui a prova. Primeiro veio os ensinos de Jesus, tá? Depois acompanhou os seus milagres, onde ele fazia cura, ele libertava. E a maior cura que a gente precisa hoje, irmãos, é a cura da alma. A maior necessidade do ser humano é a cura da sua alma, para ele não ir para o inferno, que ele está indo para o inferno. Que adianta o homem receber uma cura física, receber um benefício físico, perder a sua alma? Mesmo assim, disse Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, os ensinamentos que trazem o verdadeiro milagre para a vida do crente. Ok? Vamos em frente. Jesus, tem aqui ainda, Jesus treinou em seu ministério terreno os discípulos que após a vinda do Espírito Santo foram se espalhando pelo então Império Romano. É interessante isso aqui também, que Jesus treinou seus discípulos, tá? No seu ministério terreno, e após da vinda do Espírito Santo, eles foram espalhados na terra. Começaram a fazer pregações, começaram a fazer sinais, prodígios, curas através deles, mas primeiro eles foram cheios do Espírito Santo. E o que eu queria chamar a atenção aqui, que Jesus primeiro ele treina, ele ensina, depois a pessoa é cheio e aí a pessoa vai. Tem muitos hoje que estão querendo ir, que não passou pelo ensino, não está cheio ainda. E quando eu digo cheio, não estou dizendo de alguém que fala em línguas, de alguém que pula, sapateia, não estou falando disso não. Isso não é parâmetro para saber que a pessoa é cheia. A pessoa é cheia quanto mais eu me esvazio de mim para Cristo aparecer. Isso é que é ser cheio. Ser cheio é desta forma.
tá? Falar em línguas, se alegrar na presença do Senhor, isso é um dom que Deus dá, que é o falar em línguas para edificar a si mesmo, ou então havendo interpretação para a edificação da igreja. Enfim, isso não é parâmetro para saber se alguém é cheio ou não. O parâmetro para saber se alguém é cheio ou não é o quanto ele se esvazia de si mesmo para que Cristo venha aparecer. Que nem disse João, que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais eu me diminuo, quanto mais eu me faço pequeno, é que eu sou cheio do Espírito Santo, tá? Mas enfim, o que eu queria chamar a mesma atenção aqui é o que? Jesus ensinou e depois eles foram cheios do Espírito Santo. Eu queria até chamar a atenção em Atos 2, quando na descida do Espírito Santo ali, observe no capítulo 2, tá? De Atos 2, observe o versículo 2, diz que eles ouviram um som que vinha do céu, como que de um vento veemente e impetuoso. Então, eles ouviam som. Aí, no verso de número 4, é que diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que a gente pode aprender aqui? Ó? Que primeiro, eu escuto o que vem do céu, eu escuto a palavra de Deus, depois que eu escuto a palavra de Deus, aí eu sou cheio do Espírito Santo. Não tem como ser cheio se não for pela palavra de Deus, não. Tem muita gente aí que diz que está cheio. Cheio não sei do que, né? Porque a gente só consegue ser cheio pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui ainda nesse primeiro tópico nós temos o seguinte, ó. Que eles foram espalhados então pelo Império Romano. Irmãos, se vocês estudarem a história da igreja, o que o Império de Roma fez com os crentes, foi algo terrível. Era gente queimado vivo, lançado lá no Coliseu, para os leões, devorar as pessoas vivas. Algo terrível acontecia. Nós temos até um grifo aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Roma passou a perseguir os cristãos e ao invés deles retrocederem, fez o cristianismo cada vez mais espalhar e avançar. Aqui vemos claramente que o crente cheio do Espírito Santo, ele avança mesmo na dificuldade. Então, o crente quanto mais apertado, o crente que está cheio. Porque o crente que não está cheio, olha aqui outro parâmetro para a gente ver o cheio. O crente que está cheio, que ele se esvaziou de si mesmo, a luta, as dificuldades vêm sobre ele, ele entende que aquilo ali é uma retaliação do mundo que jaz no maligno e deixa essas coisas de lado e prossegue seguindo a Cristo. Mas quem não está cheio, que ainda tem um ego, que ainda está cheio de si, alguém fala alguma coisa, ó, não aceito que fale assim comigo. Ah, me trataram mal naquele lugar, eu não vou mais. Vou parar de congregar porque não me colocaram para fazer tal coisa, não me honraram. Isso é uma grande besteira, isso é uma prova de alguém que está vazio do Espírito Santo e cheio de si mesmo. Porque aquele que se esvazia de si mesmo e se enche do Espírito Santo, ele se sujeita como servo. Ele está sempre perguntando o que tem para fazer, o que eu posso contribuir para o reino de Deus crescer, para que ele cresça e que eu diminua. Não quero que o meu nome apareça. Então fica aqui mais uma reflexão. Aí Roma persegue e o povo começa a espalhar cada vez mais, pregando o evangelho ao invés de retroceder. Que essa palavra de coragem fique no nosso coração, que a gente também venha avançar, que a gente não venha retroceder, mas sim avançar e romper todas as barreiras pela fé, que afinal de contas é sobre isso que nós estamos tratando aqui nesse tópico, sobre a fé cristã. A fé cristã é diferente por isso, porque ela avança em meio à dificuldade, diferente de outras fés, que quando vem a dificuldade abandona tudo e abandona o barco. Amém? Que o Espírito Santo te dê força, meu irmão, minha irmã, para você continuar rompendo em fé. Oh, glória. E para fechar aqui o nosso primeiro tópico, vamos ter o seguinte, ó. O cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Cristo que estavam em Antioquia. Atos 11, 26. Muito bem. Foi o primeiro momento em que os seguidores de Cristo começaram a ser chamados de cristão. E aqui eu queria chamar só a atenção sobre isso. Qual o significado
de ser um cristão. A palavra Cristo, nós já trouxemos o significado, que é ungido. E ser cristão, o que significa ser cristão? Ser cristão, seu significado quer dizer parecido com Cristo. Então fica aí a pergunta para a gente refletir, já fechar esse primeiro tópico aqui. É isso, será que a gente tem parecido com Cristo? Será que as nossas atitudes, nós estamos tendo atitudes igual ao Senhor Jesus Cristo? Inclusive, eu até recomendo a leitura de um livro aqui, muito bom, gente, que é O que faria Jesus em seus passos. Se você puder, adquira, faça a leitura. É muito bom, vai contribuir muito para a tua vida espiritual. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que tem por título O Cristianismo e o seu livro. Muito bem. Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Uma fé tão sólida precisa estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina. É o que é as Escrituras Sagradas. É uma revelação sobrenatural e divina. As Sagradas Escrituras. Aqui, a gente pode pontuar o seguinte, aquilo que na teologia é chamado de bibliologia, que é o estudo da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E eu trouxe uns dados aqui para a gente falar sobre o livro, né, que é a Bíblia do cristianismo, que é o seguinte, ó. A Bíblia é uma unidade composta de 66 livros, distribuídos em duas partes principais. Antigo Testamento, contendo 39 livros, e Novo Testamento, contendo 27 livros. Esses 66 livros foram escritos num período de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores diferentes. Só aqui a gente já dá para ter um deslumbre do que lemos aqui, ó, que é algo sobrenatural, que é algo divino. 1.600 anos, 40 escritores diferentes. Ou seja, tem escritores aqui que nunca se viram, nunca tiveram contato nenhum um com o outro. Não sabe nem quem são. Alguns nasceu até depois que o outro já tinha morrido há muitos anos. E aí eles vão e escrevem algo sobre a mesma coisa em perfeita harmonia. Isso só pode ser coisa divina. Os tempos que a gente vive hoje, a era da internet, se pegasse a mente pensante de cada país, juntasse e falasse assim, ó, vamos escrever um livro para redigir o comportamento humano. E aí, juntasse essas mentes pensantes tudo para escrever esse livro, ditando ali as regras, com certeza esse livro não ia sair, porque no meio do caminho ia haver discordância um com o outro, ia haver discrepância de interpretação de uma coisa com o outro ia defender uma coisa, o outro queria outro. Então ia ficar essa bagunça e provavelmente alguns iam espalhar para um lado, espalhar para o outro, ia escrever vários livros. Ó, faz o seguinte, vocês escrevem de vocês aí, nós escrevemos o nosso aqui. Não, mas aqui, ó, tudo uniforme, gente. Isso só pode ser algo sobrenatural. Só isso aqui já é suficiente para a gente crer nas Escrituras Sagradas, que nós estamos aqui falando em defesa de fé, tá? Porque a Bíblia é um livro que tem sido atacado nos nossos dias. A gente vai aprofundar isso na lição, mas só isso aqui, irmão, já é algo para a gente dar glória a Deus, ver um dado como esse. E olha que interessante aqui ainda, ó. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Viver e escrever em países, regiões, continentes, distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas, e, no entanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que um só os dirigia no registro da revelação divina. Quem? Deus. Deus estava redigindo toda a história. Ele estava ali no comando de todas as coisas. Então, a Bíblia é um milagre, irmãos. A palavra de Deus é um milagre. Por isso que ela é viva. Por isso que ela é eficaz. Por isso que hoje, que nem diz Paulo, ela é o poder de Deus. É o poder de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Vamos em frente.
Aqui ainda no nosso segundo subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó. A Bíblia e sua mensagem tem sido um incômodo para aqueles que buscam descreditar a fé em Deus. A Bíblia tem sido atacada nos nossos dias. Teve até um presidente da República, não é o atual, não é o anterior, foi alguém de alguns anos mais passados, tá? Ele colocou na internet dizendo que o Brasil, se você pesquisar essas palavras, você vai achar lá. O Brasil só vai melhorar no dia que a gente tirar a Bíblia de circulação. Veja que absurdo. Um presidente da República falou uma asneira dessa, que diz que o Brasil só ia melhorar se tirasse a Bíblia de circulação. Aí que a derrocada ia ser grande. Nosso país já vive na miséria, já vive afundado na podridão do pecado. Mesmo tendo aí a igreja pregando o evangelho, a palavra de Deus, imagina se tirar tudo isso. Quando tirar tudo isso, no arrebatamento, o mundo vai sofrer as consequências e não será fácil não. Mas enfim, não é o tema da lição. O tema aqui é o ataque à Bíblia. Eu fiz um grifo aqui, ó, que diz o seguinte: as causas mais frequentes das cruéis perseguições à Bíblia são o casamento monogâmico, a educação das crianças e o aborto. Esses são temas levantados muito nos nossos dias por militâncias aí que querem mudar Constituição, mudar comportamento, mudar um bocado de coisa. E aí a Bíblia barra tudo isso aí. Aí por isso que eles têm raiva da Bíblia, por isso que eles não gostam da Bíblia e passa a odiar a gente, passa a odiar os crentes, chamando a gente de fundamentalista e disse daquele tantoísta, tanta coisa que fica nos adjetivando aí, mas é a palavra de Deus, é a verdade, é a nossa regra de fé e prática. Não abrimos mão disso. Não abrimos mão disso de maneira alguma. Então, em defesa da nossa fé, a gente não abre mão do que as Sagradas Escrituras nos ensina. Enfim, a Bíblia rebate o casamento que não seja monogâmico, heterossexual, que é um homem com uma mulher. Não de um homem com várias mulheres e nem de uma mulher com vários homens. É um e um, formando os dois uma só carne. Isso está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Ou seja, o homem e a mulher. Eu queria pontuar algumas coisas em cima disso aqui, ó. Primeiro, essa palavra homem. Para casar, precisa ser homem. Porque tem muito menino aí querendo casar e ainda não é homem. E quando eu falo menino, eu não estou falando de idade aqui não. Porque tem pessoas que casam novo e tem uma vida tranquila como casais. Vivem corretamente, justos, honestos. O que eu estou falando aqui é de amadurecimento. Às vezes a pessoa tem idade até para casar, mas não amadureceu aqui ainda, ó. Não formou as coisas da vida, vamos dizer assim. Mas o que eu queria mais chamar a atenção aqui é que o homem deixou o pai e a mãe para se apegar à sua mulher. Tem até traduções bíblicas aí, ó. Por isso tomar muito cuidado com traduções, que tem uma tradução que diz assim, ó: portanto, deixará a pessoa os seus pais e apegar-se-á a outra pessoa. Isso aqui dá margem para interpretar do jeito que quiser, porque pessoa pode ser qualquer um, pode ser homem, pode ser mulher, né? E os seus pais, do jeito que estão militando, querendo colocar hoje que pai pode ser qualquer um, tipo assim, pode ser 2 homens, os pais, pode ser 2 mulheres, os pais de uma pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque
deixará a pessoa os seus pais e se apegará a outra pessoa, dá margem para má interpretação. A Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, opa, o pai macho, a mãe fêmea, e apegar-se-á a sua mulher fêmea. O macho deixará os pais e se apegar-se-á a fêmea. Então, a Bíblia bate de frente com isso aqui. Então, essa militância vai cair em cima, vai perseguir, vai ser cruel contra a Bíblia Sagrada. Referente à educação dos filhos também, os nossos filhos não têm que ser educados por escola, por governo, não, que tem que educar os pais, isso está na Bíblia. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz que a gente acordando, andando, almoçando, trabalhando, chegando em casa, indo dormir, o tempo todo ensinando aos filhos o regimento da palavra de Deus. E Provérbios 31, 8 diz, 22, 6, ensina o menino no caminho que deves andar, e ele crescerá e não se desviará dele. Então, portanto, é papel dos pais educar os filhos, é papel dos pais educar as crianças. E aí a gente está vendo aí uma militância que quer colocar nas escolas que é eles que tem que ensinar, que o pai não tem direito. Hoje o pai não tem direito nem de reclamar com o filho. Existia a lei da palmada já está virando retrógrado agora. O negócio agora é não falar nem um A para a criança. Porque se falar um A para essa criança pode sofrer de transtornos psicológicos. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Transtornos psicológicos tem se ficar ensinando coisa que não deve às crianças nas escolas. Isso sim que vai trazer transtornos psicológicos para as crianças. Por fim, a gente vai ter também contra o aborto. Inúmeros versículos que rebatem isso aí. Começar por Êxodo 20, 13, que diz, não matarás. A gente vai ter Davi no Salmo 116, falando, os teus olhos viu o meu corpo ainda informe, os meus ossos não te foram escondidos quando estava sendo entretecido, estava sendo ali formado. A gente vai ver Jeremias, o Senhor falando assim, antes de eu te formar no ventre, eu já te chamei. E aí, para finalizar, a gente tem Provérbios 31, 8, que eu queria até fazer a leitura desse texto. Esse texto, ele é muito importante para a gente fazer a leitura. Aqui a Bíblia, rapidinho. Esse texto, ele vai falar de um rei que ele tem que dar a voz àquele que não pode se defender, daquele que é mudo, não pode se defender e está sendo levado para a destruição. Quem é que é mudo, que não consegue ter voz para se defender? Um feto, um nenenzinho que está na barriga da sua mãe, ele não tem como se defender. E ele está sendo levado para a destruição por meio do aborto. Aí olha o que diz Provérbios 31, 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Em alguma tradução vai dizer que está sendo levado para a destruição. Então, a Bíblia diz o quê? Abre a tua boca. A gente tem que abrir a boca mesmo, irmão. A gente tem que ir lá e dizer, olha, não pode não. Isso é um assassinato. Isso é um crime. A verdade é essa. Isso é um crime. Não se pode fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus. Outro dia aí saiu até na internet que o Brasil tinha liberado. Eu fiquei assustado com aquilo. Graças a Deus que foi colocado a nota lá dizendo que foi um erro de digitação, um negócio lá, e que não era verdade isso, graças ao nosso Deus. Mas a gente já vive a expectativa assustada de qualquer hora dessa isso acontecer, porque o mundo jaz no maligno, tá? E isso, irmãos, vai acontecer independente de quem esteja no governo, independente de quem esteja governando o país, tá? Não entre por esse caminho não, porque o mundo jaz no maligno. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Essas coisas vão
acontecer, infelizmente. Mas a gente, enquanto igreja, estiver aqui na terra, a gente tem que bater de frente. A gente tem que abrir a boca em favor daqueles que não podem se defender. Finalizando aqui o nosso segundo subtópico, está escrito assim, ó, por isso, a fé cristã a valoriza acima de qualquer outro livro, tradição, pensamento humano ou qualquer prática que possa colocar em xeque a sua veracidade e inspiração, pois ela veio de Deus. A veracidade da palavra de Deus, ela tem que ser colocada acima de todas as coisas. Por quê? Porque o caráter exclusivista do cristianismo também tem sido atacado por ser oposto ao caráter inclusivista do sistema mundano. Então, a Bíblia tem que ser exaltada por isso. Por quê? Porque o caráter que a Bíblia traz é exclusivista. Nós somos exclusivos do Senhor, nós não dividimos a Bíblia com ideologias. A Bíblia com pensamento humano. Não, o pensamento humano, as ideologias humanas têm esse caráter inclusivista. E quando eu digo inclusivista aqui, eu não estou dizendo de o direito de todos aos benefícios, à vida, essas coisas. Não estou falando disso, não. Estou falando assim, o caráter inclusivista no sentido de fé, de religiosidade, querer misturar as coisas. O cristianismo não se mistura. O nosso cristianismo que veio de Cristo, ele é puro, ele não se mistura com nada. Então, por causa disso, a Bíblia é atacada. Mas nós temos que colocar ela acima de tudo. Por que temos que colocar a palavra acima de todas as coisas? Temos que colocar acima do governo, da igreja, quando digo igreja, estou dizendo instituição, tá? Temos que colocar acima de amigos, de parentes, porque Deus a colocou acima do seu próprio nome. Salmo 138, verso 2, diz que Deus colocou a palavra acima do seu próprio nome. Então, aqui, finalizamos o segundo tópico. Vamos para o nosso terceiro subtópico. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título O Cristianismo e a Sua Mensagem. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe e que criou todas as coisas. É interessante isso aqui na mensagem do Evangelho, a mensagem cristocêntrica. Vamos falar assim, a mensagem cristocêntrica. Para começar, primeiro tem que acreditar que Deus existe, porque isso é a base do cristianismo, isso está lá em Hebreus 11:6. E aquele que de Deus se aproxima, é necessário acreditar que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Precisa ter fé para acreditar que Deus existe. E por que tem que acreditar? Porque Cristo é Deus encarnado. João, capítulo 1, versículo 14, diz que Cristo é Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o primeiro ponto é isso. Eu preciso acreditar que Deus existe. Amém? Aí o segundo ponto aqui é o seguinte, ó. Nessa base de fé que temos que acreditar, Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3:11, falando de um fundamento que precisa ser estabelecido nessa construção, dessa pregação da mensagem do cristianismo. Que base é essa? É Cristo. Ele que é a base de tudo, ele que sustenta toda a construção. Nós somos os construtores dessa grande construção do Evangelho de Jesus. Então, ele é essa base que dá sustentação a tudo. Agora, tem que tomar cuidado o que as pessoas têm construído em cima dessa base, né? Porque um dia vai ter o tribunal de Cristo e lá vão passar as obras no fogo. Feno, palha e madeira vai queimar e vai virar cinza. Só vai ficar obra de ouro, de prata e pedras preciosas. É os galardão, tá? Então, isso não é o tema da lição, mas pontuar aqui, isso é importante. Nessa base que é Cristo, onde os construtores estão construindo em cima. Enfim, o terceiro ponto diz, ó, essa base, em cima desse fundamento, foi levantado o pilar teológico que é criação, queda, redenção e glorificação.
Esses são os 4 pilares, irmãos, da teologia. Se a mensagem que se diz cristocêntrica, ela não cita criação, queda, redenção e glorificação, não é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem ali de apoio moral, mas não é cristocêntrica. E hoje está cheio dessas mensagens aí de autoajuda, de pessoas, que você é o vencedor, você nasceu para ser campeão, você é o guerreiro de Deus. Tem louco que até diz que nós somos mais importantes que Jesus. Veja que tamanho absurdo. Veja que tamanho absurdo. Nós não somos nada, nós somos monturo, nós somos lixo. Nós dependemos altamente da graça de Deus. E por que que a mensagem tem que ter aqui, criação, queda, redenção e glorificação? Porque isso tudo aponta para Cristo e glorifica a pessoa de Cristo e coloca o homem no seu devido lugar. Primeiro, na criação, tudo foi feito por ele, glória. Tudo foi feito por ele e dele e por ele e para ele são todas as coisas. Por Cristo, Cristo fez tudo. Isso vai apontar para Cristo a criação. Se a gente chegar na queda, vai colocar o homem no seu devido lugar, vai mostrar que ele é um miserável, vai mostrar que ele é um morto, alguém que está no lamaçal do pecado e precisa de alguém estender a mão para tirar. E quem é que estende essa mão? Cristo. Pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, vai colocar o homem no seu devido lugar se falar da queda. Fala da redenção, fala que Cristo morreu e que seu sangue nos purifica de todo pecado. Não é eu sou salvo porque eu fiz isso aqui, porque eu sou merecedor, não. Foi Cristo que fez tudo, foi por graça e misericórdia que nós fomos alcançados. Então veja que esses 4 pilares na mensagem que é cristocêntrica é exaltando a pessoa de Cristo e colocando o homem no seu devido lugar. Muito diferente do que a gente vê hoje em dia. E aí fala da glorificação, que é no futuro, que o Senhor vai nos glorificar para nos levar para morar no céu. Mas aqui falando dessas mensagens, outro dia eu estava vendo um podcast de um rapaz, ele falou assim, rapaz, hoje em dia é muito fácil você montar uma pregação. Você pega qualquer texto aí e aí é só você colocar. A pessoa tem um chamado, tem um propósito, mas tem que passar por um processo. Ok, se esse chamado for para salvação e o propósito é ser salvo, vai ter um processo até chegar lá. Agora, muitas das vezes esse chamado é para você ser bem-sucedido, para você ser alguém importante, para você ser um governador. José, governador. Deus o chamou. Tinha um propósito de ser governador, mas ele teve que enfrentar o processo. Então, aguenta o processo que Deus vai te exaltar. Isso não é uma mensagem cristocêntrica. Isso é uma mensagem antropocêntrica, centrada no homem, na glorificação do homem, na exaltação do homem. Mas a mensagem cristocêntrica, ela exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por fim, vamos encerrar aqui dizendo o seguinte, a mensagem principal do Evangelho é Cristo. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele batiza com o Espírito Santo e só Ele leva o homem para morar no céu. Foi assim que a nossa igreja cresceu, foi assim que a nossa igreja expandiu, pregando essa mensagem simples do Evangelho, exaltando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao nosso segundo tópico e o seu subtópico diz assim, a ética, o certo e o errado. Vamos lá. Sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão impacto em nosso futuro, somos forçados a avaliar, com base nos resultados obtidos, se o que fizemos foi certo ou errado. Interessante isso aqui. Eu até lembro de um provérbio chinês que diz o seguinte, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O tolo aprende com os seus próprios erros. Mas os idiotas
não aprende nunca. E isso é uma grande verdade, viu? Fica aí a reflexão em qual dessas instâncias a gente está seguindo, né? Mas vamos em frente aqui no nosso pensamento da tomada de decisão do que é certo e o que é errado. Eu grifei aqui o seguinte, ó. A vida é feita de escolhas, ou seja, tudo aquilo que plantamos vamos colher. Só nos é permitido fazer escolhas quando estamos plantando. Depois da semente plantada, a colheita é certa. Por isso é preciso muita cautela na hora das nossas tomadas de decisões. Então é preciso analisar bem o que a gente vai plantar, porque assim, plantou, vai colher. O único momento que pode ainda decidir, eu vou plantar feijão, ou eu vou plantar milho, ou eu vou plantar arroz, é agora. Decidiu, pegou a semente, jogou na terra, plantou, acabou, vai nascer aquilo que plantou. Não tem como, me arrependi, não vou querer aquilo mais não, vai ser, não tem jeito. Vai vir as consequências, tá? E elas, na maioria das vezes, das nossas escolhas, a gente acaba escolhendo errado. Mas se a gente pautar as nossas escolhas na palavra de Deus, a colheita vai ser muito boa. Vai ser maravilhosa. Eu nunca vi ninguém que semeia no reino de Deus, pautado na palavra de Deus, ser desamparado por Deus. Não vi ainda. Tá para nascer. Enfim, vamos pontuar aqui no que o que serve de praticidade bíblica nessa questão da plantação pra gente. A gente saindo da figura do físico aqui de plantar feijão, milho, arroz, essas coisas, e trazendo para o mundo espiritual a plantação. Diz aqui, eu grifei aqui o seguinte, ó. Se no tocante às coisas materiais precisamos analisar bem o que é certo e o que é errado, quanto mais nas coisas que remetem à nossa fé cristã e aos valores absolutos dela, porque isso vai para a vida eterna. Eu queria até fazer a leitura com você aqui de Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 13. Porque é assim, quando uma pessoa morre, ela não leva nada dessa vida. A gente ouve tudo isso, né? Morreu, vai deixar tudo aí. Vai ficar todas as coisas, os bens materiais. Isso é verdade, vai ficar tudo aí. Ninguém leva nada desse mundo físico. Agora tem uma coisa que a gente leva. Tem uma coisa que a gente leva com a gente quando a gente morre. Sabe o que que é? As obras que aqui praticamos. O que a gente planta aqui, a gente vai colher lá no futuro espiritualmente. Então, trazendo aqui para esse entendimento de plantação, de colheita, de tomada de decisão do que é certo, do que é errado, é melhor a gente fazer o que é certo e ser retalhado por este mundo e ser aprovado por Cristo, do que fazer o que é errado para ser bem quisto ali pelas pessoas e lá na frente, na hora que a gente mais precisa, nossa maior necessidade, a gente ser reprovado. Aqui, ó, as obras vai nos acompanhar. Apocalipse 14, versículo 13, diz assim, ó. Ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanharão. Então, todas as nossas obras aqui vai nos acompanhar para a eternidade e lá elas serão julgadas pelo nosso Senhor. Que sejamos aprovados por Ele. Ainda aqui nessa primeiro subtópico, a ética e o certo e o errado, nós vamos ter o seguinte, ó. Algumas religiões não procuram avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados. Interessante isso aqui também, ó. Algumas religiões, ou seja, tem algumas igrejas que não cobram mais, que fica aí, Jesus te ama do jeitinho que você é.
Você não precisa mudar, você não precisa fazer isso, essa religiosidade. Será? É assustador, viu? Porque tem crescido, irmãos. Tem crescido muito o número de igreja que não cobra. Mas ninguém pautado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é só um mero detalhe. O que vale é a pessoa se sentir bem, a pessoa estar ali, encher a casa. Tem cultos que já começa dizendo, olha, este culto foi programado especialmente para você, cada detalhe. Misericórdia. O culto, ele é para Deus, para exaltar a pessoa de Deus. Nós vamos lá prestar culto ao Senhor, reverenciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Culto não é para reverenciar Senhor ninguém. Culto que está reverenciando pessoas, está errado. Culto é para Deus. Agora tem um culto, né, que a gente faz, chamado de ação de graça, onde a gente agradece a Deus pela vida de alguém que está ali na passagem do seu aniversário, que estava ali num leito do hospital, o Senhor o curou, e a pessoa, por gratidão, aí, querendo ou não, vai estar exaltando a pessoa de Deus também. Que vai estar exaltando o que Deus fez na vida da pessoa. O que eu estou falando aqui é uma coisa que coloca direcionado para a pessoa, para você se sentir bem, para você ficar confortável. Evangelho que faz a gente se sentir bem e confortável, tem alguma coisa errada. Irmãos, porque a Bíblia, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente começa a achar erro na gente, a gente começa a se sentir um miserável. Toda vez que eu pego a Bíblia, irmãos, que eu começo a ler a Bíblia, é surra por cima de surra. Eu olho assim e falo assim, meu Deus, eu não valho nada, eu não presto. Mas aí a graça me consola através do Espírito Santo. Pela graça. Pela graça, nós somos salvos. Amém? Então, para fechar aqui, essas igrejas não ensinam os valores do reino de Deus. E também, muitos dos guias são condutores cegos. É um cego guiando o outro. O parâmetro para essas três coisas que eu falei é que a gente vai ver lá na cruz, na crucificação de Cristo. O ladrão que estava à sua direita, ele teve uma conduta mudada ali. Ele não teve aquele negócio, é assim mesmo, eu sou desse jeito, Deus me aceita assim, não. Ele reconheceu, eu estou aqui porque eu mereço. Evangelho é para isso. Evangelho é para quem reconhece, rapaz, eu sou ruim, eu não presto. Eu não sou a pessoa mais importante. Eu não sou o vencedor, o campeão de Deus. Sou alguém que está ligado ao vencedor, campeão de Deus, que é Jesus. Eu sou um galho enxertado nele. Se eu reconhecer isso aqui, que nem um ladrão da cruz ali reconheceu, nós estaremos no caminho certo, pautados pela Escritura. Cristo, no meio da cruz, representa quem valoriza as coisas do reino de Deus. Cristo não abriu mão dos valores do reino e teve que ir para a cruz. Assim será comigo e com você. Jesus falou, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se assim fizeram com o Senhor, o que vai fazer conosco, que somos servos do Senhor? Mesma coisa. Se a gente não abrir mão dos valores do reino nesse mundo caído, com certeza vão nos apedrejar. A gente vai ter que ir para a cruz também. Então, essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Cruz. Eu amo a palavra da cruz, por isso que a cruz confronta. A cruz faz a gente ficar envergonhado. A cruz faz a gente abaixar a cabeça, a gente se humilhar. Faz a gente se colocar no nosso verdadeiro lugar e pedir misericórdia a quem pode dar, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, aí nós temos o ladrão da esquerda, que ele se encaixa nessa figura do condutor cego, que é o quê? É aquele que sabe que está errado, sabe que praticou o erro, mas mesmo assim não abre mão.
acho que é assim. E se mantém no seu posicionamento ali, caminhando para o inferno. E detalhe, tem muitos líderes aí que estão levando pessoas para o inferno com suas colocações e com seus pensamentos. Que Jesus tenha misericórdia da nossa geração. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que tem por título a necessidade de um absoluto. Que nós vamos ter o seguinte: quando se tem duas opiniões contrárias, é preciso que se veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo. Então, o que baliza o cristianismo é a palavra de Deus. O que é certo, o que é errado, está na palavra de Deus para nós cristãos. Não tem como negociar com isso aqui de forma alguma. De forma alguma. Mas o povo tem essa necessidade do absoluto, né? O mundano, o secular. Inclusive, em cima dessa necessidade do absoluto, existem 3 perguntas, né? Que a humanidade sempre faz, que é o quê? De quem somos? Não. É isso mesmo. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Essas são as 3 perguntas que a humanidade fica fazendo aí, ecoa por séculos e séculos. A resposta dela está em João 14, versículo 6. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu grifei aqui, ó, em cada um ponto de uma pergunta dessa, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, a resposta está lá no que Jesus falou: caminho, verdade e vida. Olha que interessante. Na pergunta quem somos, o que se encaixa lá é o quê? A verdade. Qual é a verdade de quem somos? A nossa verdade absoluta diz que fomos criados prontos e não frutos de uma evolução. Nós já fomos criados prontos. Não estamos evoluindo. Aliás, isso é um calcanhar de Aquiles para a evolução. Por quê? Porque o ser humano está se deteriorando cada vez mais com o tempo. O planeta está se degradando, tudo está envelhecendo. Ao invés de estar evoluindo, ficando melhor, está cada vez mais, sendo destruído. Aí fica a pergunta: do jeito que está indo a raça humana com o planeta e tudo, a gente vai chegar na perfeição um dia? Muito difícil, né? Do jeito que está indo as coisas. E aí então a gente tem que fazer o quê? Tem que voltar essa evolução toda para saber em que momento que ela foi perfeita. E aí a gente vai voltando tudo, volta, tudo vai chegar lá na sopa maluca, que nem dizia o saudoso Ariano Suassuna. Ele fala lá da sopa lá com as 2 amebas que surgiu a vida. Ou então no famoso Big Bang. Em nenhum desses episódios você encontra perfeição ali. Aí para achar a perfeição tem que estar fora de sair. Tem que estar fora dessa sopa e desse Big Bang. A perfeição tem que ter vindo antes. E aí onde que está o problema? O que é essa perfeição que veio antes? Tem uma classe de cientista no Brasil que estuda o design inteligente para poder não dar o nome de Deus, que foi Deus que criou todas as coisas, porque assim, se falar que foi Deus que criou todas as coisas, eles vão dizer: não, mas nós estamos discutindo religião. Aí eles colocam esse termo, design inteligente, criou todas as coisas. E aí eles não conseguem responder aonde que está a perfeição. A perfeição veio antes, mas eles não conseguem explicar essa perfeição. E aí também, por que a gente tem a ideia de perfeição? Isso faz eu lembrar de Parmênides de Leia.
Acho que esse é o nome mesmo dele, um filósofo, pai da filosofia. 450, 500 e alguma coisa ali antes de Cristo. Ele dizia que se a gente pensa em alguma coisa, é porque essa coisa já existiu ou existe. E se a gente pensa numa coisa e não consegue provar assim empiricamente essa coisa só pode ser algo incriável e imperecível. Eu falei, opa, chegou no ponto. Para o mundo, eles não conseguem pensar o que seria incriável, imperecível e perfeito, que veio antes de todas as coisas. A gente tem na Bíblia, no princípio de Deus, quem é que veio antes de tudo? Quem é que é perfeito? Quem é que é imperecível, que é eterno? É a figura do nosso Deus. A gente tem na Bíblia Sagrada, que é a nossa verdade, que Jesus trouxe ali. Nós somos criados prontos por Deus, não ou somos frutos nem do acaso e nem dessa evolução maluca aí. Primeiro ponto. Aí nós vamos ter aqui também a resposta para de onde viemos. De onde viemos, o que se encaixa é a vida. Porque nós viemos de Deus. A nossa verdade absoluta diz que fomos criados por Deus e não frutos do acaso, que é a questão da explosão lá, né, do Big Bang. Gênesis 1:26, o Senhor disse, desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós temos a verdade que fomos criados por Deus. Foi o nosso Deus quem nos criou e Ele é antes de todas as coisas. Glória a Deus. Por fim, para onde vamos? O caminho. Jesus é o caminho para onde a gente devemos seguir. Para aí. A Bíblia diz que existem dois caminhos. Um conduz ao céu e o outro conduz ao inferno. E Jesus é o caminho que nos leva para a vida eterna. Não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Essa é a grande verdade. Não dá para colocar um meio termo aqui no meio. Não dá para inventar nada em cima disso aqui. A verdade é céu e inferno. E a verdade, quem está do lado dela vai para a vida eterna, porque está do lado de Jesus, que Ele é o caminho. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título certo e errado. Aqui nós temos o seguinte, ó. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20 vai falar sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção aqui sobre essa comparação bem, mal, luz, trevas e doce e amargo. Tem diferença uma coisa da outra. Não tem como dizer que era a mesma coisa e nem inverter os papéis. Mas é o que a sociedade relativista que a gente vive hoje quer fazer. Quer dizer que uma coisa ela é doce. Vamos supor aqui é um doce, um mel. Estou com um vaso de mel na minha mão. Eu não posso dizer que aquele vaso de mel é doce porque vai depender da outra pessoa. Se a outra pessoa provar e disser é amargo, eu não posso dizer que ela é doce, mesmo todo mundo sentindo que é doce. Então é mais ou menos isso que o relativismo tem feito. E o que eu queria pontuar aqui é que a vida do crente ela não é pautada no relativismo. E por que eu estou falando isso? Porque tem crente que está entrando pelo relativismo, tem crente que está entrando por cada área, gente. Cada área defendendo cada coisa, que só o sangue de Jesus. Mas enfim, não é a visão nem de A, nem de B que vai valer. A visão que vai valer é a ótica do nosso Deus, naquilo que Ele diz que é errado e naquilo que Ele diz que é certo. É nisso que nós vamos balizar o nosso pensamento, o nosso segmento. E eu queria lhe chamar a atenção aqui para o versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, que Paulo diz assim, ó.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O não se conformar que Paulo está dizendo aqui, não é para você brigar com ninguém, não é para você, não estou inconformado com isso aqui, não aceito e vou para cima. Não. É você não se conformar que os moldes deste mundo estão levando muitas pessoas para o inferno. E aqui, como eu estou falando para jovens, você está lá na sua escola, na faculdade, muitos dos seus colegas de sala ali, professores, até diretores, todos eles estão enveredados por este caminho e estão caminhando para o inferno. Então você não tem que se conformar com isso, dizer assim, eu não me conformo que a minha classe vá para o inferno, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso fazer o meu comportamento aqui tem que ser diferente. Eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. Eu tenho que fazer a diferença naquele lugar. Eu tenho que fazer as pessoas sentir o desejo de querer a Cristo também através da minha vida, sendo um bom testemunho vivo de um cristão. Já pontuamos lá no início o que é ser um cristão. Cristão é aquele que é parecido com Cristo. Se você for parecido com Cristo, você vai exalar o bom perfume onde você estiver. Agora, o problema é que a maioria dessas salas de escola, de faculdade, ela é bem hostil para o cristão. Muitos jovens até acabam perdendo a sua fé quando entram nessas faculdades. E é lamentável isso. Mas você que é um estudioso da palavra de Deus, seja encorajado para que você faça a diferença nesses lugares, para que você venha exalar Jesus dentro desses lugares, que eu tenho certeza que Jesus vai salvar muitos lá. Tem muitos lá que parecem durão, tem muitos lá que parecem pessoas inalcançáveis pelo Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus. Se você pregar o Evangelho de Deus, a força do poder de Deus resgata essa pessoa. Então, fica aqui a minha palavra de incentivo para a gente exalar o bom perfume de Cristo e ficar sempre do lado do que é certo. Não depende do ponto de vista de ninguém, depende do ponto de vista bíblico. Não é a minha opinião, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que tem que estar acima de tudo. Chegamos ao nosso terceiro tópico, que tem por título A Mensagem do Cristianismo para os Nossos Dias. E o seu primeiro subtópico está escrito assim: o cristianismo tem uma mensagem de esperança. Temos aqui o seguinte, disse certo pensador que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus naquele momento. Eu grifei algumas coisas aqui, Você já ouviu alguém fazer a seguinte pergunta: se Deus é amor, por que existe tanta coisa ruim? A resposta para essa pergunta não é tão simples, mas é possível responder à luz das Escrituras Sagradas. Vamos lá, vamos ao primeiro ponto aqui. A batalha que existe no mundo não é do mal contra o bem, e sim da mentira contra a verdade. A Bíblia deixa claro que desde a queda do homem, Satanás assumiu o controle deste mundo caído através do engano, e ele tem cegado o entendimento dos homens, distanciando-os cada vez mais da verdade. Então, o primeiro ponto aqui é que não tem esse negócio de a guerra do bem contra o mal. Até porque se entrasse em guerra, o bem já entra vencendo. Não tem como, não tem chance alguma para o mal. Mas o que existe é essa briga, essa luta da verdade
e a mentira. Por quê? Porque o diabo ele vive contando as suas mentiras desde lá do Éden, quando ele atingiu o casal, foi contando uma mentira. E o povo abraçou a mentira e não quis abraçar a verdade. É o que acontece com o mundo hoje. As pessoas não querem abraçar a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia. Aí preferem as doces mentiras do mundo. E aí isso vai ter uma consequência. E na questão do diabo estar cegando, a gente tem 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não acredite na verdade, tá? E aí João, nas suas cartas, a primeira carta, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Então, ele vive aí, fazendo todas essas coisas através da mentira, contando mentira para os homens abraçando essas mentiras e fazendo grandes atrocidades. E aí o segundo ponto que eu queria pontuar aqui, isso aqui é muito importante, ó. Quando Adão pecou lá no Éden, a maldição entrou no mundo e até hoje ele geme esperando a restauração. A maldição entrou no mundo. Isso lá está em Romanos, capítulo 8, versículo 20 a 23. Fala que a natureza, o globo está esperando essa restauração novamente perfeita que tinha. Então, o que a gente vai chegar à conclusão aqui? Ó, que quando ele pecou, toda a natureza foi danificada. Por quê? Porque Adão mexeu na natureza e atingiu a todos. É a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas jogam lixo nas ruas, poluem os rios, acaba afetando a todos, causando enchentes, mudanças climáticas, etc. Então, Adão mexeu em algo da natureza, acabou atingindo todo mundo. Hoje também o homem continua fazendo a mesma coisa. Muitas pessoas, por ganância, muitas pessoas por malvadeza também mexem em muitas coisas na natureza que vai acabar prejudicando os outros. E aí por isso que a gente tem esse grande número de miséria no mundo, esse grande número de pessoas morrendo, tanta doença, tanta coisa, por causa de quê? Por causa da mentira, e por causa que o homem acredita na mentira, ele tem práticas que acaba prejudicando a terceiros. E como a mentira ela ganha muito mais proporção do que a verdade, porque a verdade ela só toma proporção quando alguém acredita, e a mentira a pessoa já acredita, já nasce propenso a seguir a mentira. E aí o evangelho chega e muitas vezes a pessoa não quer o evangelho, porque a mentira já cauterizou a sua mente. E aí a sua conduta pautada na mentira vai fazer a sua conduta praticar coisas que vai prejudicar tanto a si próprio, como vai prejudicar os outros. É por isso que o mundo vive essa miséria que se vive. Essa falta de amor nos corações da humanidade tem causado todo esse estrago. Mas Jesus deixou uma mensagem de esperança, que é a verdade. João 14, do 1 ao 6, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Vou preparar-vos o lugar, e se eu for preparar-vos o lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, e assim onde eu estiver, estáis vós também. É uma promessa gloriosa. O Senhor Jesus Cristo um dia vai voltar, vai nos levar, vai nos transformar, e vai transformar este mundo, vai estabelecer o milênio, onde a natureza será restaurada, os animais também serão restaurados. A Bíblia diz que o leão vai comer capim junto com o boi, e não vai ter atrito um com o outro. Uma criancinha de 2 anos de idade vai brincar no ninho de cobras, e ela não vai ter peçonha, ela não vai atacar a criança. Tudo será
restaurado, porque a verdade será estabelecida. Mas hoje, como a mentira tem essa grande proporção no mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo abraçou a mentira, é por isso que tem tanta miséria. Mas fiquemos com essa palavra de esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia Ele vai voltar e todo esse sofrimento, toda essa dor vai acabar. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que tem por título: a salvação de Deus é para todos. Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também proveu a salvação para todos por meio também de um homem, Jesus. Romanos, capítulo 5, versículos 18 a 19. Eu queria pontuar aqui o seguinte, sobre essa questão de um homem trouxe o pecado para todos e por um homem ele trouxe redenção para todos. Porque eu grifei aqui, ó, que a Bíblia faz referência a dois homens chamados Adão. O primeiro Adão é descrito como alma vivente e terreno. O segundo Adão é descrito como espírito vivificante e do céu. Aí a Bíblia também afirma que em Adão, o terreno, todos morreram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15 e 22. Vamos pontuar aqui essa questão desse todos serão vivificados. Por quê? Porque aqui esses todos que serão vivificados é todos aqueles que crê na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é diferente dos que ensinam os universalistas. Os universalistas dizem que todos pecaram e que todos foram salvos por Jesus. Que no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Tem deles extremistas que dizem que até o diabo será salvo no final das contas. Isso é contra as escrituras sagradas. Mas aqui todos aqueles que crerão no Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente pontuar aqui também, porque também tem uma outra doutrina que diz ali também que todos, não é todos, que todos aqui é só alguns. A palavra todos ali é usado para um grupo específico, que Jesus morreu só para aquele grupo e não pelos demais. Isso também não está coerente com as escrituras sagradas. Por quê? A salvação é oferecida a todos. Que salvação é essa? Que se só tem um grupo vai ser salvo, por que eu vou oferecer para todo mundo? Não seria uma mentira da parte de Deus? Deus chegar aqui, usar alguém para pregar. Tem 10 pessoas dentro de uma casa, de uma igreja. E aquela pessoa pregar: olha, Jesus morreu por você. Jesus morreu por todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo, a palavra mundo ali, está falando de pessoas. Todos os indivíduos do mundo. Jesus morreu por cada um deles. Porque, que nem eu falei, seria uma grande mentira do evangelho ter 10 pessoas dentro de um lugar e a pessoa pregar dizendo: olha, Jesus morreu por você, ele deu a vida lá na cruz do Calvário para te salvar. Sendo que se aquela pessoa ela é parte de um grupo, que ela não faz parte dos eleitos para a salvação, eu vou estar mentindo para aquela pessoa. Então a minha pregação vai estar sendo mentirosa.
E a pregação do evangelho é a verdade, não é a mentira. Então aqui já é uma incongruência muito grande com o evangelho. E segundo, tem um versículo que é a chave para isso que eu estou falando aqui, que é Romanos capítulo 11, versículo 32. Eu queria até fazer a leitura para a gente finalizar esse subtópico, para a gente ir já lá para o final da nossa lição. Romanos capítulo de número 11, o versículo é o 32. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Olha que interessante isso aqui. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ou seja, o todos pecaram lá, todos pecaram. Ou a Bíblia diz que teve alguns que escapou, que nem todo homem é pecador, tem alguns que escapou, não é todos não. Não, todos, está falando de todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí a mesma palavra do grego, todos ali, ela é usada na frente, dizendo que Deus vai usar com todos, com misericórdia também. Aqui é um checkmate na doutrina calvinista aqui. É um checkmate nesse evangelho pregado pelo calvinismo, que como é que explica aqui esse todos? Ah, todos pecaram, todos, realmente todos pecaram. Ah, mas todos aqui, no outro todos aqui, não é todos não, é só um grupo. Que incongruência, que negócio maluco. Quer dizer então que o pecado tem a eficácia de atingir todo mundo, mas Jesus não tem a eficácia para atingir todo mundo, querendo o homem ser salvo, querendo o homem aceitar Jesus. Isso não bate com as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas diz que todo aquele que crê no Senhor será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Então, não tem esse negócio. Não tem esse negócio de todos é um grupo. Todos, quando a Bíblia fala todos, e quando fala de mundo, cosmo, ali está falando de pessoas, cada um dos indivíduos. Jesus morreu por cada um dos indivíduos. Agora, existe uma questão de que é a doutrina da redenção. A redenção obtida para todos. É para todo mundo, mas só é aplicada na vida daqueles que crêem. É a mesma coisa de alguém chegar numa cidade de, sei lá, 10 mil habitantes e falar assim, olha, tem um passagem aqui para todo mundo, para sair da cidade agora e ir para tal lugar que vai ter uma catástrofe aqui. Está aqui comigo, passagem para todo mundo. Quem quiser venha, pega aqui de graça. Se alguns decidirem ficar, disser, eu não quero a passagem, significa dizer que não tinha passagem? Não, foi a pessoa que não quis, rejeitou a mensagem da graça do Evangelho, paralelizando aqui com a mensagem do Evangelho. A pessoa rejeitou essa mensagem, rejeitou a verdade, então, por isso que ela não foi salva. Os que não forem salvos vai ser porque rejeitou o presente dado por Jesus. Chegamos ao nosso último subtópico, que tem por título O Rei está voltando. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. A mensagem final do cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposta por Deus. Se você chegou até aqui, você estiver gostando dessa aula, eu te peço, dá aquela força, dá aquela moral pra gente aí. Se inscreve no canal, dá um like, aquele joinha, para nos ajudar a crescer este canal, para que possa alcançar mais vidas. Tá bom? Aqui a gente se propôs a estar estudando a palavra de Deus, para que essa palavra chegue, a verdade chegue ao máximo possível de pessoas. Bem, dito isso, vamos em frente.
Eu grifei aqui o seguinte, ó, o mundo vive a ilusão de achar que é possível construir um mundo melhor através de políticas sociais, criando ONGs que levam o nome de paz como a ONU, mas não consegue a paz porque a verdadeira paz quem pode dar é somente Jesus. Somente através do Senhor Jesus Cristo é que tem a verdadeira paz, não uma instituição, não um segmento, não um comportamento, mas sim em Jesus. A paz só pode vir através de Jesus. Desprezando a palavra de Deus, isso nunca será possível, a paz, né? Porque na palavra de Deus é onde temos a orientação para a vida. A verdadeira paz é somente na pessoa bendita de Jesus. Chegamos à nossa conclusão. E aqui eu pontuei alguns versículos que queria compartilhar com você para a gente finalizar essa lição. Que diz o seguinte, ó. A Bíblia diz que Jesus voltará, reinará para todo sempre, e o seu reino será justo e maravilhoso. Não haverá desigualdade e todos serão felizes para sempre. Esta é a mensagem final de o rei está voltando. E a Bíblia pontua muito sobre isso. Se a gente fizer a leitura em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no versículo 2, a partir do... no capítulo 3, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e versículos 3 e 4, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, para a gente entender essa questão da volta de Jesus. Capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias surgirão os escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem pessoas hoje em dia que já está com esse pensamento, achando que Jesus não vai voltar. Já tem crente que não está acreditando. Estão igual o povo quando Moisés subiu ao monte, que Deus foi lavrar as pedras da lei. Ele demora para voltar, e aí o povo se corrompe, fez o bezerro de ouro. Assim está sendo a nossa geração também. Tem crente aí que está achando que Jesus está demorando para voltar. Ele está pondo em xeque também, pondo em dúvida. Será que vai voltar mesmo? Será que será assim mesmo? E não está acreditando mais na palavra do Evangelho. Mas a Bíblia já apontava que isso iria acontecer. Então cabe a nós, que estamos em Cristo, ficar mais atentos ainda ao que vem acontecendo no mundo. Ainda eu queria ler aqui, ó, em João 14, do 1 ao 3. Fiz a leitura na instante, mas queria refazê-la novamente. Esse texto é maravilhoso, esse texto é glorioso. Palavras do Senhor Jesus, disse, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. E já conheceis o caminho para onde eu vou. Oh, glória a Jesus. Isso é a esperança, irmãos. É como diz aquele, né? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Essa é a esperança do crente. É a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta dele para nos levar para morar no céu. E só para finalizar aqui, irmãos, eu quero ler um texto muito bom e muito consolador nesse quesito de que o rei está voltando, que está em 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, do versículo 16 ao 18. E aqui a gente vai encerrar, tá? Capítulo 4, versículo 16 a 18, nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a mensagem de esperança do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos consolar uns aos outros com estas palavras e essa esperança. O Rei está voltando. Que Deus te abençoe.